Hoje eu quero contar para você por que que você não consegue meditar e por que que isso não é importante. Isso não é nem um pouco relevante para você ter bem-estar emocional, mental, ou para você evoluir no yoga e no autoconhecimento. Vai ser uma conversa onde eu vou falar um pouco de coisas técnicas, mas vou me empenhar ao máximo para deixar a linguagem simples e acessível para você que talvez nunca tenha praticado yoga antes ou que esteja muito no começo disso e que não tenha familiaridade com o conhecimento técnico, tá bom? A minha ideia é falar do jeito mais simples possível. Então, para a gente começar essa conversa, antes de eu te dizer por que que você não consegue meditar, a gente precisa dar um passo atrás para entender o que é meditação, tá? Então veja, a meditação é, é um exercício, é uma técnica que visa, vou parafrasear Patanjali em suas inúmeras traduções. Estou falando Patanjali, que foi quem escreveu isso originalmente lá em sânscrito, em outras línguas, e existem várias traduções possíveis, mas como que ele define, como que as traduções de Patanjali definem? Que seria uma supressão das instabilidades da consciência, seria a parada das ondas mentais. O exercício de meditação teria esse objetivo. Tá? O yoga como um todo tem esse objetivo, e a meditação é a peça-chave deste processo. E quando você medita, você está visando essa parada dos pensamentos, essa parada das ondas mentais. Só de você entender esse conceito, nós já temos um baita de um problema. Porque esse conceito explica o objetivo, explica a meta, mas não explica como chegar lá. E quando você pensa na meditação, como parar os pensamentos, basta você fechar os olhos, tentar parar de pensar que isso vai parecer bastante impossível, tá? Então, o primeiro ponto relevante é que você não deve se ater, se apegar ao objetivo final, mas sim ao exercício de meditação. Isso é mais importante do que a meta final, tá? Por quê? Porque é através do exercício que você vai alcançar o objetivo. Imagina que vai correr uma maratona, né? Você vai correr 42 quilômetros e uns quebradinhos lá. Se você começa a correr essa maratona e você está pensando na linha de chegada, nos 42 quilômetros, e você está correndo o primeiro quilômetro agora, cara, parece impossível, parece difícil demais, parece que não vai dar conta. Você vai correr durante 10, 20, 30 minutos, 40 minutos e você está nos primeiros quilômetros ainda, você não chegou nem na metade do percurso. Se você tiver com a sua cabeça sempre pensando na linha de chegada nos 42 quilômetros, as chances de você desistir no meio do caminho são muito grandes. E por que que você vai desistir? Porque você vai ficar ansioso, porque você vai ficar tenso, porque você vai ficar frustrado e você vai abandonar essa corrida. Com a meditação não é muito diferente disso. Se você ficar pensando na parada das ondas mentais, em parar de pensar, em estabilizar a sua mente, isso, para quem tem uma rotina normal, uma rotina comum de trabalho, de família, de trânsito, isso parece um tanto quanto inalcançável. E se você ficar apegado a esta ideia, meditar será uma coisa torturante para você, tá certo? É isso mesmo, né? Vai ser uma tortura para você, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Você não deve olhar para os 42 quilômetros, você deve estar de olho no próximo quilômetro. Você deve estar de olho na próxima meta, na próxima curva, nos próximos passos que você tem que dar na sua corrida. A meditação é a mesma coisa. Você tem que lidar com cada distração que surgir ao longo do exercício e não ficar pensando lá na frente, no objetivo final, na parada das ondas mentais, na parada dos seus pensamentos, porque isso vai te deixar ansioso e frustrado. E eu nem fiz uma transição, mas o fato é por isso que você não consegue meditar, porque você está muito apegado ao objetivo final, à ideia final, e isso parece absolutamente distante para você, e você se frustra. E você não vê motivação, não vê por que fazer o treinamento. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa conversa, que é, ok,
se eu não devo ficar de olho no objetivo final, devo pensar em cada passo, em cada distração lidar com elas. Vamos entender como que você faz para lidar com essas distrações. Quando nós pensamos em treinar meditação, basicamente você precisa. E aqui eu vou dar a visão do Swastika Yoga, que é a modalidade de yoga que eu pratico, que eu ensino, tá bom? Então, para o Swastika Yoga, a ideia da meditação é focar a sua atenção em um único objeto. É dessa forma que o Swastika Yoga ensina. Por que eu estou frisando isso? Porque existem outras formas de meditação, tá? Então, saiba que essa não é a única. Talvez você já tenha ouvido falar de meditação de um jeito diferente, tá tudo certo. São só jeitos diferentes de se enxergar uma mesma técnica. Então perceba, para o Swastika Yoga, você vai pegar um objeto e se concentrar sobre ele. Qual objeto? Qualquer um, tá? Eu tinha um péssimo exemplo aqui fácil, mas temos um controle de ar-condicionado. Imaginem que eu vou fazer uma meditação sobre esse controle. Eu vou olhar para ele, gravar essa imagem aqui na minha mente, fechar os olhos e ficar imaginando o controle remoto aqui. Eu vou ficar pensando nisso. Eu só vou pensar nisso e manter minha mente focada nisso. É só isso o treino de meditação. Simples assim. É nisso que você tem que focar. Acontece que, quando você começar a fazer isso, eu estou pegando o controle para ser mais didático, mas pode ser qualquer objeto e qualquer imagem, tá bom? Qualquer som. Você pode escolher um som para você meditar. Você pode escolher qualquer símbolo, qualquer foto, qualquer imagem, qualquer coisa. Pegue um som ou uma imagem e concentre-se nisso. Ponto final. Quando você for fazer isso, o que vai acontecer? As distrações vão surgir. As dispersões vão surgir. O que são as dispersões? Qualquer coisa que te afasta do seu objeto de concentração, seja ele qual for. Então vamos chamar de dispersão tudo que afasta você do seu objeto de concentração, beleza? Essas dispersões, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser dispersões externas e elas podem ser dispersões internas. Quando eu digo externo e interno, eu estou falando em relação à sua mente, ok? Então, quando nós pensamos em dispersões externas, a primeira delas, a posição física. Tradicionalmente, medita-se sentado de pernas cruzadas. A maioria das pessoas não está preparada para ficar sentado nessa posição de forma confortável. E isso é essencial, isso é primordial. Se você não consegue estar confortável sentado de pernas cruzadas, você não vai conseguir meditar. Por quê? Porque suas costas vão ficar doendo, porque as suas pernas vão ficar doendo, porque vai formigar o seu tornozelo, a sua panturrilha, e vai ser desagradável. E isso vai chamar a sua atenção. Ou seja, essa vai ser uma dispersão que vai tirar o seu foco do seu objeto de meditação. Você vai ficar incomodado, botando a mão nas costas, vai sentir o pescoço. Enfim, vai ser um caos. Não tende a fluir, não tende a dar certo, tá? Então você não deve fazer uma meditação sentado de pernas cruzadas se você não está preparado para isso. Para esse tipo de dispersão, essa posição física, nós temos duas formas de lidar. A de curto prazo e a de longo prazo. A de curto prazo é medite numa posição confortável. Então, ao invés de você sentar de pernas cruzadas para fazer a sua meditação, sente-se numa cadeira, com as costas eretas, de preferência, sem utilizar o encosto. De preferência, se precisar do encosto, você usa. Vai que sem encosto você também sente de dor nas costas, tá? Então você pode usar, não tem problema. Mas a solução rápida, utilize a meditação numa posição confortável. Faça a sua meditação numa posição confortável. A solução de longo prazo, que é a mais inteligente, eu recomendo que você faça as duas. Resolve no curto prazo e faz sua meditação confortável. E investe no longo prazo. Como? Vai praticar yoga. Vai desenvolver o seu corpo físico, tá? Vai desenvolver a força, a flexibilidade necessária para você conseguir fazer a posição de pernas cruzadas. Lá na comunidade Sattva, eu organizei a Jornada Sattva, que é um processo gradual de prática, tá? Você começa com 20 minutos, construindo disciplina, depois você tem práticas sequenciais do básico
até o médio e avançado. E se você olhasse, se você pudesse pegar todas essas aulas assim, dar uma avaliada no amplo espectro, você vai ver que, pouco a pouco, essas aulas vão ficando cada vez mais intensas, mais desafiadoras, exatamente no sentido de melhorar flexibilidade de quadris, de joelhos, de articulações, para promover uma posição confortável sentado de pernas cruzadas. Você tem um processo de fortalecimento das costas. Por quê? Porque toda a prática do yoga, quando eu falo yoga, eu estou falando das diversas técnicas que envolvem essa filosofia prática, todas elas têm o objetivo de preparar você para fazer uma meditação melhor. E aqui eu já estou te trazendo um outro erro comum, um outro motivo para você não conseguir meditar, que é você tenta meditar retirando a meditação do seu contexto. Qual que é o contexto da meditação? O yoga. Se você estivesse fazendo as outras técnicas do yoga, você estaria naturalmente mais preparado para praticar a meditação. Seria tudo muito mais fácil. Então, faça sua meditação na posição confortável e comece a praticar yoga. Comece a fazer os asanas, comece a fazer as posições, comece a fazer as outras técnicas que envolvem yoga, porque isso vai preparar o seu corpo e as suas emoções para fazer a meditação de forma mais simples e mais fácil e mais eficiente. A gente já vai chegar lá. Mas é assim que você lida com a barreira física. A barreira física é uma das dispersões externas. Quais são as outras dispersões externas possíveis? Horas. Você tem, por exemplo, um som dentro de casa, você pode ter o seu telefone tocando, você recebendo uma mensagem de WhatsApp, você querendo conferir umas notificações. Você pode estar num ambiente ruidoso. Onde eu moro é muito ruidoso, tem barulho de obra aqui por perto, então pode surgir esses sons. Tudo isso pode te dispersar. Pode entrar alguém no quarto quando você está meditando para te chamar, pode estar teu filho no quarto chorando. Então tudo isso são dispersões externas, são coisas que vão afastar você do seu objeto de concentração. Para lidar com todas essas outras distrações, fora a distração física, por assim dizer, você precisa o quê? Cuidar do ambiente, tá? Você precisa separar um momento para isso, um momento que você tenha realmente para ficar a sós com você mesmo. Se você se organizar para isso, a tendência é que todas essas dispersões externas, elas sejam resolvidas. Não é um desafio tão grande. Eu acho que a posição física em si depende mais de um esforço de longo prazo do que o restante das dispersões externas. O problema começa quando a gente vem para o segundo tipo de dispersão, que são as internas. Porque quando falamos de dispersões internas, nós estamos falando da nossa mente divagando, se distraindo, viajando, pensando em 1 milhão de coisas que não é o seu objeto de meditação. Essas dispersões são muito mais complicadas de lidar e eu vou te explicar o porquê. Veja, se eu falasse para você, fica olhando para este controle. Aqui, deixa eu deixar na vista da câmera. Fica olhando para esse controle. Estou aqui olhando para o controle. Se eu parar de olhar para o controle e olhar para a câmera, é óbvio, né? André, você não está mais olhando para o controle. Olhe para o controle. Ah, beleza, olha para o controle. Vou ler para o outro lado. André, olha para o controle. É muito óbvio, é muito palpável, é muito perceptível que eu parei de olhar para o controle quando eu desvio meu olhar. Agora, quando eu fecho os olhos e me comprometo a imaginar o controle aqui diante de mim, rapidamente a minha mente vai pensar em outra coisa, mas é difícil até mesmo eu perceber que eu não estou mais pensando no controle. Eu não tenho um aspecto físico, como desviar o olhar, para saber que eu não estou mais focado na imagem do controle. Então, no que eu fecho os meus olhos e começo simplesmente a fazer um treino mental, e a minha mente divaga, minha mente se afasta do meu objeto de concentração, é difícil perceber isso. Então, todas as dispersões internas, elas vão ter essa natureza da sua atenção estar sendo levada para longe, e é extremamente desafiador
perceber que você está dispersando. Essas dispersões são mais difíceis de lidar. E aqui a gente chega no ponto de concentre-se no próximo passo. Qual que é o próximo passo? Lidar com cada uma das dispersões que surgem para você. E como que você faz isso? Eu estou aqui focado no meu objeto de meditação. Assim que eu perceber que eu estou pensando em qualquer outra coisa, eu vou apenas trazer a atenção de volta e concentrar no objeto. É só isso. A explicação, gente, é muito simples. A explicação é muito fácil. Falando assim, você fala, caraca, é óbvio mesmo, né? É bem tranquilo. Fazer que é difícil. Mas entenda, para você ficar tranquilo com o seu treino de meditação, entenda o seguinte: a diferença entre você que vai começar a meditar hoje, uma pessoa intermediária, e eu que estou meditando há 15 anos, treinando yoga, praticando yoga há 15 anos, qual que é a diferença entre nós três? O cara que não treina nada, tá bom? A pessoa que não pratica nada. Você fala para ela, concentra nesse objeto. Ela fecha o olho e concentra. Daqui 1 minuto, você fala para ela, pode abrir os olhos. E aí, no que você pensou? Ela vai virar para você e falar assim, só no controle. Você não pensou em mais nada? Mais nada. Você estava focado nisso aqui, totalmente. Caraca, tá bom, beleza. Você pensa, meu Deus, essa pessoa é um prodígio, né, da meditação. Nunca treinou, primeira vez ficou 1 minuto inteiro focado só nesse objeto. Essa pessoa é impressionante. Agora, aquela pessoa que já treina meditação um pouco mais de tempo, já tem uma experiência, o que vai acontecer com ela? Você vai falar para ela, André, intermediário de meditação, foca aqui nesse objeto. Fecha os olhos e concentre-se. Passou 1 minuto, você pergunta, no que você pensou? Você fala, nossa, um monte de coisa. Dispersei horrores. Pensei nisso. Aquele mais iniciante, não acredite nele. Ele não é focado, ele não é tão concentrado que ele ficou 1 minuto inteiro pensando só no controle. A questão é, ele é tão disperso que ele sequer percebeu que a mente dele se distraiu. Sacou? Esse é o absoluto iniciante. Se você é uma pessoa que senta para meditar e a sua mente se distrai, a sua mente divaga, a sua mente vai para longe, e você vê que isso aconteceu, você já é um praticante intermediário. Você já está de parabéns, porque você já tem a consciência de que você dispersa. Você já tem consciência sobre os seus pensamentos. Isso já não é um iniciante completo. E o cara mais avançado, o cara com 15, 20, 30 anos, alguém que pratica mais tempo do que eu, como que vai ser a meditação dele? Ah, ele não dispersa. Dispersa. Sabe qual que é a diferença? O cara mais experiente, com mais treino, pensa assim, vou concentrar sobre o objeto da minha meditação. E devagou. O intermediário, ele devaga, vai pensando na roupa para lavar, vai pensando na cozinha que não organizou, vai pensando no trabalho, na meta que tem que bater, na tarefa que ficou pendente, no e-mail, e aí, eita, meditação. Ele volta. O tempo que ele leva para perceber que a mente foi longe e trazer de volta é um tempo relativamente grande. O praticante mais avançado de meditação, ele começa a concentrar no objeto. Assim que a dispersão surge, opa, ele já nota. Ele nota rápido e ele traz de volta rápido. Então, quando um intermediário e um avançado sentam para fazer uma meditação de 5 minutos, vamos supor, um exemplo, o intermediário passou bem menos tempo focado no objeto, porque ele demorou muito para trazer a atenção de volta quando ele dispersou. O avançado passou mais tempo concentrando no objeto, porque quando as dispersões surgiram, e elas vão surgir para todo mundo, mas o avançado ele percebe mais rápido e ele recupera, ele retoma o exercício, ele retoma o foco mais rapidamente. É somente essa diferença entre o zero treino, o treino intermediário e o treino avançado. Apenas isso. Então todo mundo vai dispersar. Então, desapegue
dessa coisa de eu sou muito dispersa, minha mente não fica quieta, eu penso em 1 milhão de coisas, eu não consigo meditar. Desapega disso completamente. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a sua destreza, a sua habilidade em observar as suas dispersões. No fundo, a meditação, o exercício de meditação, o treinamento de meditação, nada mais é do que um processo de educação da sua atenção. Você se torna cada vez mais consciente dos seus pensamentos e cada vez mais capaz de pegar os seus pensamentos e botar eles para se concentrar naquilo que você se propôs a concentrar. É isso. Meditação é isso. Olha só que conceito mais simples, mais fácil e mais vida real. Anota isso para você praticar, tá bom? E uma vez que a gente falou de tudo isso, de todo esse amplo espectro, de todos esses motivos pelos quais você não consegue meditar, vamos encerrar este vídeo, essa conversa, te explicando por que isso não importa. Veja bem, o objetivo da meditação, ou melhor, comecei esse vídeo falando que o yoga é a supressão das instabilidades da consciência. O yoga é a parada das ondas mentais. E a meditação é parte do processo do yoga para você alcançar esse objetivo, correto? E aí que vem a parada. Por que a meditação não importa? Por que não importa que você não consegue meditar? Porque para você chegar na parada da sua mente, você não necessariamente precisa fazer meditação. A meditação é uma das melhores ferramentas para isso, tá? Não posso dizer que não posso discordar disso. Eu acredito nisso. Tanto que no próprio yoga, na forma como eu pratico, todas as técnicas servem para a meditação se tornar o exercício mais fácil e mais eficiente. Acontece que, em qualquer outra técnica do yoga, é possível você alcançar essa parada das ondas mentais. Então, no fundo, se você me dissesse hoje que meditação é um desafio muito grande para você e você quer alcançar esse bem-estar da meditação, essa parada, essa calmaria na sua mente, nos seus pensamentos, essa consciência, essa autoconsciência dos seus pensamentos e etc. Enfim, todos esses efeitos que nós associamos à meditação, se você quiser alcançar isso sem meditar, é plenamente possível, através das outras técnicas do yoga. Simples assim. Basta que você pratique yoga com profundidade, tá? Basta que você não pratique yoga como se fosse uma ginástica, como se fosse um exercício para emagrecer. Basta que você leve o yoga a sério na sua rotina, que você se esforce para praticar diariamente, que pouco a pouco você consiga praticar mais tempo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de repente. Estou falando de um processo de longo prazo, tá? Não é uma coisa para você começar a fazer amanhã. Mas pense no longo prazo de você ter essa constância de conseguir praticar bastante tempo e de forma rotineira, de forma habitual. Todos os dias? Se você conseguir, ótimo. Se você conseguir 3 vezes a semana, 4, tá bom também. Enfim, isso é uma construção pessoal, tá? Sem pressão. Só estou te mostrando o caminho. Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo, tá? Eu estou falando do yoga em geral, mas vou te dar um exemplo. Treinamento de técnica respiratória, tá? Exercício de respiração, os pranayamas, é o nome técnico do exercício de respiração. Eles produzem exatamente o mesmo efeito cerebral que o exercício de meditação. Exatamente o mesmo. Mas você precisa treinar técnica respiratória de um jeito mais avançado. O que é o jeito avançado? É você fazer a respiração com ritmos avançados, tá? Então, por exemplo, se eu inspirar em 10, contar 10 segundos para encher os meus pulmões, segurar com o pulmão cheio durante 40 segundos e soltar o ar em 20 segundos, isso é um respiratório feito com um ritmo intermediário para ficando avançado, tá? Então, essa é uma técnica já avançada. André, mas é impossível fazer respiração assim. Calma, você está olhando para os 42 quilômetros, olha para o passo a passo. Não se apresse. Começa treinando respiração hoje, você vai inspirar em 3 segundos, segurar com ar 12 e soltar em 4. É assim que começa. Soltar em 6, falei errado. Inspira em 3, segura 12, solta em 6. É o mesmo ritmo do 10, 40, 20.
A diferença é o tempo que você está colocando de referência, tá? Um é 10 segundos, o outro é 3 segundos, entendeu? Só estou te dando um exemplo de uma técnica do yoga, o pranayama, a técnica respiratória, que produz exatamente o mesmo efeito no seu cérebro, na irrigação cerebral, exatamente o mesmo efeito que a meditação produziria. Comparando os dois de formas avançadas. Uma meditação avançada, uma respiração avançada. Os dois produzem o mesmo efeito. Então, se você sente que você não vai ser um cara que vai ficar muito bom de meditação, uma mulher que não vai ficar muito boa de meditação, porque você tem muita dificuldade, você sente que isso não é para você. Primeiro, eu acho que você pode estar errado, por tudo isso que eu já falei até aqui. Mas se realmente isso for verdade, talvez a respiração seja o seu caminho. Pode ser. Se você ficar bom em praticar essas outras técnicas com profundidade, você também vai conseguir alcançar a parada das ondas mentais. Você também vai conseguir alcançar a meta da meditação e do yoga. E que esse vídeo seja um conforto para você, tá? Aqui estão vários motivos pelos quais você não consegue meditar e o porquê que isso não é tão relevante quanto você talvez esteja achando. Se você quiser praticar yoga com profundidade neste passo a passo, lá do básico, lá do comecinho, até você ficar avançado nesse negócio, sem pressa, um processo de meses, tá? Talvez anos, vai depender um pouco de você também. Se você quiser fazer isso, conheça a comunidade Sattva, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E é uma coisa que eu faço com todo o meu amor, com todo o meu carinho, porque eu gosto e eu acredito muito em tudo que eu ensino ali, porque é o que eu faço na minha rotina, é o que eu faço no meu dia a dia. Se você quiser conhecer, vai no link, conheça, e que você saia desse vídeo hoje tranquilo para treinar meditação sem neura, ou de repente até mesmo para não se apegar tanto à meditação e começar a aprofundar suas práticas de yoga. O importante é que você saia daqui inspirado para cuidar do seu bem-estar físico e mental. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!